A mulher porque o marido não quer, o homem porque a mulher não quer. Aí Jesus diz em Lucas 14, 26: aquele que não aborrece seu pai, sua mãe, sua irmã, seu filho, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Cristo tem que ser a nossa prioridade, Deus acima de tudo. Eu nesses últimos anos, graças a Deus, eu tenho me dedicado e vou me dedicar mais e mais. Não quero saber se os meus colegas vieram participar da doutrina lá na congregação ou aqui. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou me fortalecer. Eu vou caminhar. Porque eu sei que isso resultará em salvação para mim e para a minha família. Amo muito minha esposa, minha primeira namorada, mas se ela não quiser Cristo, eu prefiro Cristo. Amo muito meu filho, minha filha, mas se eles não quiserem Cristo, eu continuo com Cristo. Há um testemunho do nosso dirigente, que quando aceitou Cristo Jesus, a sua mãe não queria mais ele em casa. Ele disse: nem que eu vá comer farinha lá na rua, mas eu não largo do pé de Cristo. O homem é crente, graças a Deus. E depois de todas as coordenadas, depois de toda a orientação ao povo, depois de Deus ter feito isso, a 10ª praga chega ao povo do Egito. O anjo do Senhor chega, e quando vê aquele sangue ali nos umbrais da porta, passa por cima. Aqui é meu, aqui ninguém mexe, aqui fica intacto, aqui é prioridade. Da mesma forma, quando Cristo vier, os salvos, de maneira nenhuma o Senhor o lançará fora. Quando Cristo vier, vamos ser arrebatados. E o anjo passou matando o primogênito, o primeiro de cada casa. Tanto fazia animal que nasceu primeiro, ou a mulher que nasceu primeiro da família, ou o homem macho que nasceu primeiro da família. Quem nasceu primeiro tinha luto, tinha morte, tinha espada. E assim o grande clamor do Egito, onde Faraó teve que recuar, teve que deixar aí o povo para adorar o Senhor no deserto, teve que deixar o povo ir. Mas antes disso, o povo pediu vasilhas de prata, de ouro, de bronze, para que assim depois fizesse o tabernáculo, onde o povo ia adorar o Senhor. E o povo foi liberto. Isso ficou como estatuto, isto ficou como memória, que o povo era para fazer esse memorial uma vez por ano a Jerusalém. O pessoal passava 7 dias em adoração, comendo os pães sem fermento, comendo ervas amargas e bebendo e comendo a carne do cordeiro. Essa é a verdadeira representação da primeira Páscoa. Hoje nós sabemos que a Páscoa do Senhor é a Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. O Senhor falou: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, como diz em Isaías 53:7, ele foi levado ao matadouro. Não abriu a boca, não abriu a boca de maneira alguma. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi humilhado, morte de cruz, para salvar, para resgatar aquilo que se havia perdido. Trouxe todos os ensinamentos aos discípulos, deu o fundamento, onde alcançou esse fundamento até a nós. Hoje nós sabemos que a nossa salvação é por Cristo Jesus, o plano de Deus, a libertação. Nós temos que estar na videira, nós temos que estar caminhando na luz. Não se turbe o vosso coração, crede no Senhor Jesus Cristo. Na casa dele há muitas moradas, e se não fosse assim ele não teria dito.
Aquele que João 8,31 diz: aquele que permanece em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Por isso que eu quero permanecer, por isso que eu quero conhecer, por isso que eu quero prosseguir, por isso que eu quero levar a palavra àqueles que ainda não conhecem, por isso que eu quero proclamar, por isso que eu quero fazer parte desses homens que batalham, desses homens que anunciam as boas novas, desses homens que proclamam. Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado é um afastamento do homem com Deus. Onde o pecado reinou, superabundou a graça de Deus. O pecado, desde lá de Adão, quando o homem caiu, o Cordeiro veio desfazer, veio trazer libertação, veio trazer salvação. Desde a queda de Adão, nós fomos herdeiros do pecado. Mas com Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros do reino do céu. A promessa que temos com Deus é grande. A promessa que Deus tem para conosco é promessa de vida eterna. E por isso que a santificação hoje tira o mundo do cristão. Hoje, nós vivendo cada dia na santificação, o mundo não vai mais fazer parte de nossas vidas, se nós fizermos verdadeiramente a prioridade em Cristo. E esses seguidores de que estavam com João, lá em Lucas 9, 60, 62, 66, vai até os 60, teve um que disse: Senhor, para onde tu quer que vares, eu te seguirei. Esse homem era um escriba, era um doutor da lei, era um homem estudado, era um responsável pelo Torá, pelo ensinar o povo. E Jesus Cristo: filhinho, deixa eu te dizer uma coisa, as tuas palavras foram até louváveis, mas o Filho do Homem, as raposas têm seus covis, têm suas tocas, as aves do céu têm seus covis, têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reinclinar a cabeça. Ou seja, tem muita gente quando vem para Cristo, quando estão lá fora e dizem: eu só vou aceitar Jesus Cristo quando eu for, não vou ser igual aquele fulano não, que entrou e saiu não. Pensa que é fácil. Temos que, aqueles que vêm têm que se fortalecer, tem que viver uma vida na palavra, tem que viver uma vida na oração. Por isso que Cristo disse: o meu fardo que eu vou carregar para você, olhe, analise se vai dar para você. Porque eu não tenho cidade permanente, eu não vim para cá para passar a colônia de férias. Eu vim, o meu plano aqui, a minha vida, a minha missão é proclamar, levar, trazer luz às trevas. Aí depois Jesus Cristo diz assim: tu, vem e me segues. Ô Senhor, permita, Senhor, desculpa, ô Senhor, permita que eu vá sepultar meu pai. O costume da época era os filhos mais velhos, é uma forma de honrar, como dizem em Efésios 6: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias, viva muitos anos aqui na terra. Jesus Cristo não foi injusto com aquele homem, jamais. Aquele homem não tinha morrido, mas Jesus Cristo disse para ele: deixe que os mortos enterrem os mortos, tu vai anunciar o reino de Deus. Muitas desculpas, hoje em dia, o que eu vejo, muitas desculpas. A gente faz um departamento de varões e muitos não participam de ensaio de louvor ao Senhor, muitos não querem visitar, muitos não querem cultuar o Senhor. E a gente vê a prioridade se afastando desse povo, estão colocando coisas acima de Deus. O Senhor diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre, para a vida eterna. Aí de repentemente, aqui eu estou só dando uma paginada aqui no capítulo 9 de Lucas. Aí o Senhor vai te: ei, me segue. Outro chamado: ô Senhor, permita que eu vá me despedir da minha família. Olha, desculpa. Quando a gente vai evangelizar, muito assim: na hora certa eu aceito, eu vou aceitar Jesus.
Mas na frente eu aceito a Jesus. Uma desculpa. Da mesma forma foi esse que disse: deixa eu me despedir da minha família. Ou seja, deixa passar mais um período de tempo. O dia de amanhã não pertence a nós. O dia de amanhã pertence a Deus. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa prioridade tem que ser o Cordeiro. Nós estando com Ele, o pecado é dissipado. Nós estando com o Cordeiro, a luz está em nossa casa. Os embaraços da vida é tirado. Nós andamos tranquilamente, dormimos tranquilamente, vivemos mais felizes, vivemos mais alegres. Temos a orientação do Espírito Santo. Somos guiados pelo Senhor. E essas desculpas todos davam. E a nossa luta, a nossa batalha, temos que permanecer na palavra de Deus. Tem que ser prioridade o Cordeiro de Deus. Ele foi humilhado em morte de cruz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Lucas 19 ele vai dizer: foi consumado. Todo o maltrato foi consumado. Ele foi perante a Pilatos, não falou nada, ficou calado. Tu sabes que eu tenho poder para te livrar dessa morte. Tu não tem nenhum poder sobre mim. Tu não tem nenhum poder sobre mim, se o meu Pai assim não permitir. Em Mateus 28:18 diz que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O Senhor é soberano, o Senhor reina, o Senhor triunfa. Tudo ali era permitido, até a morte. Quando os soldados chegaram e Pedro tirou a espada: Espírito, guarda a tua espada. Se eu clamar aqui meu Pai, Ele me salvaria dessa morte. Tem que se cumprir. Tem que ser feito assim. O cordeiro tem que morrer, a semente tem que morrer. Se ela não morrer, ela não vai brotar, ela não vai nascer. Se eu não morrer, não tem salvação. Eu tenho que pagar pelos pecados de vocês. O inocente vai ter que morrer por vocês. Eu sou imaculado, eu sou sem defeito, eu sou sem falha. Por isso que o autor e consumador de nossa fé, como diz em Hebreus 12:2, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, aquele que Deus olhou e disse assim: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ele cumpriu, ele deixou o reino de glória, ele deixou o lugar de conforto, por mim e por você. Batalhe, que Deus seja a sua prioridade, que Deus seja a nossa prioridade. Se a sua mulher, se a sua família estiver querendo lhe afastar da presença de Deus, deixe Cristo sendo a sua prioridade. Busque as coisas que são lá do alto, busque as coisas que são lá de cima. Aqueles que retrocedem, como diz em Hebreus 10:38, a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Eu fico triste quando eu vejo um irmão que era até avivado, que vivia na presença de Deus, e hoje em dia vive afastado. A gente batalha, vai lá, porque isso demonstra amor pelas vidas, como o Cordeiro fez por nós. O Cordeiro não queria saber se eu era ignorante, se eu gostava de beber, se eu gostava de festa, se eu passava um dia jogando baralho, se eu era amante de jogos. Ele não quis saber. Da mesma forma, nós temos que ser imitadores de Cristo, como disse Paulo: sede imitadores de mim, também como eu sou de Cristo. E quando a gente vê uma vida vindo a aceitar Cristo, a gente só tem a se alegrar, porque até os anjos no céu se alegram quando o pecador se arrepende. Por isso, meu amado e meu querido irmão, esse é verdadeiramente o significado da Páscoa. O Cordeiro imaculado. O Cordeiro foi crucificado. O Cordeiro foi morto por amor de mim e por você. E hoje em dia, se nós esperarmos somente em Cristo nessa vida, nós somos mais miseráveis possível. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas extraordinárias, as coisas grandes que Deus tem preparado para nós.
O que nos espera, amado? O que nos espera? Muita gente diz que o melhor de Deus ainda está por mim. Eu digo que o melhor de Deus já veio e vai vir de novo, que é Cristo. O melhor de Deus já veio, porque se não fosse Ele, nós estávamos perdidinhos da Silva. Salvação significa um grande livramento da parte de Deus. Um grande livramento. Pela graça de Deus, somos salvos. Como diz em Efésios 2, parece que é o 8. Mas isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Meu amado, nós não merecíamos. Foi por ti, foi por mim, foi por nós. Foi por nós que Ele fez esse grande sacrifício. Ali, Isaac ali já pronto a ser crucificado pelo seu pai, em Gênesis 22, 7. O menino ali ia morrer. E ele pergunta, como eu já disse: Pai, está tudo preparado, pai, mas cadê o cordeiro, pai? E Deus já tinha preparado o cordeiro. João 19:30. Jesus, depois de ter derramado a sua última gota de sangue, Ele olha para o céu e diz: está consumado. Foi fiel até a morte, morte de cruz. Se fez maldito por nós. Se fez maldito. Se Cristo verdadeiramente libertar, verdadeiramente sereis livres. O bom pastor, Ele disse que Ele era o bom pastor, e o bom pastor dava a vida pelas suas ovelhas. E assim foi dito, assim foi feito. Ele não foi mercenário. Ele foi verdadeiramente o bom pastor que deu a vida por nós. E nós temos que ser gratos até o último dia de nossas vidas. Até o último dia de nossas vidas nós temos que caminhar sendo grato a esse Deus, no espírito de gratidão por Deus ter nos feito e ainda ter nos dado o seu Filho para nos salvar. A maior felicidade de um pai que tem o conhecimento de Deus é ver os seus filhos no caminho, na presença de Deus, porque sabe que vai para o céu, que vai morar no céu quando Cristo vier. E uma tristeza de um pai é ver o filho no mundo. Por isso que cada dia nós temos que buscar essa justificação, como diz em Romanos capítulo 5: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente através dele, o caminho, a videira, a fonte de água viva, a porta, aquele que está batendo na porta: eis que estou à porta e bato, todo aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Apocalipse 3:20. Todo aquele que busca constantemente, todo aquele que entrega, como diz Salmo 37, versículo 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tem que ter uma entrega, tem que ter uma renúncia, tem que ter cada dia tomar a cruz e seguir a Cristo, porque Ele deu o exemplo. Isso foi visto. Aquilo que o nosso olho não viu, aquilo que o nosso ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é as coisas preparadas que Deus tem para nós. Eu sou grato a Deus, primeiramente, e por homens que Deus usou. Hoje a gente vê, a gente trabalha no meio do povo, a gente busca levar a luz, a esclarecimento, mas pela ignorância a gente vê: vixe, como eu era, né? Nem ignoro, né, como era pior do que desse caso aí. Mas graças a Deus, pelo Cordeiro, pelo plano perfeito de Deus, nós alcançamos a graça, o favor imerecível, o grande amor inexplicável, porque Deus amou esse mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, meu amado, foi consumado. Cristo, Ele fez tudo por nós. Eu aqui eu agradeço a oportunidade. Já chegaste às 9 horas. E eu aqui só tenho a agradecer, que as palmas louve ao Senhor. Glória a Deus.